Acabei de fechar mais uma cliente de social media e o mais interessante é que eu não fui atrás dessa cliente. Ela veio atrás de mim. E hoje eu quero contar para vocês algumas coisas que eu mapeei, que eu fiz, que atraíram essa cliente para mim. Se esse é um assunto que te interessa, lembrando que esse vídeo ele não é legal somente para quem é social media, mas para qualquer pessoa que vende qualquer serviço, quer aprender a vender, quer aprender a criar conteúdo que atrai esses clientes sem você ter que ficar implorando ou oferecendo seus produtos ou serviços para ele. Então, realmente tem muitos ensinamentos aqui que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Para você que não me conhece, tá chegando aqui agora, eu sou a Melissa Michele e aqui eu tô documentando a minha jornada de empreendedorismo digital. E é claro que eu não podia deixar de trazer aqui para vocês, documentar aqui como eu consegui mais uma cliente de social media, tá bom? Então, se esse é um assunto que já te interessa, eu já vou pedir. Já se inscreve aqui no canal, o canal é novo, deixa seu like, compartilha ele com alguém. E vamos então para o nosso conteúdo. A cliente, ela é esteticista, né? Ela trabalha na área da beleza e ela já era, eu já era, na verdade, cliente dela, tá? Mas eu era uma cliente, assim, não tão recorrente. Eu ia, às vezes, nela. É tipo assim, gente, eu não ia nela todo mês, sabe? Mas, quando eu precisava de um certo serviço específico, eu ia nela. O serviço que eu mais fazia com ela é a depilação íntima. Olha, eu me expondo aqui. Pra quem não sabe, eu gosto de fazer depilação íntima, né? E eu já fiz com outras pessoas, porém, depilação íntima eu só fazia com ela porque eu senti uma certa confiança nela. Na depilação íntima, a gente meio que se expõe ali pra profissional e tal. E ela sempre foi muito legal, muito simpática, conversava comigo, tal, né? E a gente ali trocava uma ideia. Eu nunca fui até ela com a intenção de vender algo, né? Porque eu vejo que tem muita gente que às vezes vai num profissional já com a intenção de tentar vender algo, deixar um cartãozinho, falar do serviço, apontar os defeitos que está vendo, oferecer uma consultoria grátis, né? Eu nunca fiz isso, na verdade, eu acho isso bem paia, na verdade. Nada contra quem faz, eu acho que tem jeitos e jeitos de você falar isso, mas esse é um assunto para outro vídeo. Então, beleza, eu ia lá, a gente conversava, e aí, quando surgia, gente, às vezes a conversa sobre o lado profissional, aí eu comentava, é claro, sobre aquilo que eu trabalhava, né? Mas nunca falando assim, ai, você precisa de mim, algo assim do tipo. Era uma conversa, assim, de duas mulheres, uma conversa normal, uma conversa ali que estava fluindo. Então a gente conversava e eu, né, falei pra ela falei assim, nossa, que legal, tal, não sei o que, eu sou muito ruim pra tirar foto, sei que lá. E é claro, né, gente, quando eu percebi uma entrada, aí eu oferecia, ou falava pra pessoa seguir minhas redes sociais, né, porque hoje minhas redes sociais, elas são como se fosse um cartão de visita, ou um certo portfólio, né, por isso que eu acho importante a criação de conteúdo e tal. Então, meio que assim. E aí, mas isso ficou, gente, ó, por um bom tempo. E aí, ela me seguia nas redes sociais, até seguir ela de volta, tal, e etc, né? E então, depois de um tempo, depois de um certo tempo, até um tempo que eu não fui mais lá, então eu nem tava indo mais lá nela. Eu fiquei um tempo sem fazer depilação íntima, sem fazer esse serviço, até porque eu me mudei de casa e aí ficou um pouquinho mais longe, né? E aí eu não tinha amizade com ela, fique bem claro, eu não desenvolvi uma amizade com ela. Porém, quando eu ia lá, a gente tinha uma conversa até que legal, uma troca ali, uma simpatia ali bem legal. Então, ficamos um tempo ali sem eu precisar do serviço dela e tal. E aí ela me chama e fala assim, Melissa, eu gostaria de fazer uma reunião com você, se for possível, para falar sobre o trabalho, tá? Aí nós agendamos, marcamos, né? E eu
ali perguntei, né, o que ela precisava, tal, né, e etc. E durante ali a nossa conversa, né, ela me falou: olha, eu já te acompanho há um certo tempo e eu gosto do seu serviço, sabe? Eu acho muito legal as coisas que você faz nas suas redes sociais. Eu assisto seus vídeos, eu vejo seus conteúdos e eu gosto. É por isso que eu tô te chamando aqui. Inclusive, ela falou que já tinha contratado uma outra pessoa, mas ela não curtiu muito o trabalho dessa pessoa, tá? E aí, então, é claro, nós conversamos, busquei entender ali, quando é serviço de social media, gente, que é um serviço mais personalizado, então eu busquei entender o que ela precisava, o que ela esperava de mim, se ela só queria post, se ela só queria vídeo, o que ali mais ou menos que ela queria. Então, eu entendi o que ela queria, né? Fechamos um valor, tudo bonitinho e tudo foi acordado. E agora eu estou na semana da pesquisa, né? Então eu expliquei para ela, a primeira semana é uma semana que eu faço uma pesquisa de mercado, tal, né? Segunda semana é a semana que eu já vou começar as postagens, mas aí a gente começa com o que eu gosto de chamar de arrumando a casa, que seria o quê? Arrumar bio, foto de perfil, destaques, né? Deixar ali alguns posts fixados sobre o trabalho dela, essas coisas assim. Então, eu gosto de chamar de arrumando a casa. Então, a segunda semana já vai vir os posts de arrumando a casa. Então, se precisar trocar foto de perfil, a gente troca, né? Se precisar criar uma identidade visual, a gente cria ou muda, enfim, de acordo com aquilo com que a pessoa quer, né? Então, mas eu quero deixar aqui uma lição muito importante que eu vim aqui trazer para vocês, que é o seguinte: essa situação me lembrou que o cliente, ele não aparece só porque a gente manda às vezes um direct para ele oferecendo um serviço, tá? Na maioria das vezes, muitas vezes ele vai aparecer porque você faz as coisas muito bem, sabe? Então, eu vejo que eu atraí essa cliente por continuar fazendo o que eu faço, que é estar presente nas redes, que é estar postando, que é estar postando depoimento, posts para mim, etc. Tudo isso está sendo visto por essas pessoas, por esse público. E aí, gente, eu mapeei aqui 5 pontos, tá? Importantes que eu mapeei em mim, no meu conteúdo, que fizeram atrair mais essa cliente e que você pode também colocar aí na sua vida, tá? Primeiro, as pessoas precisam saber o que você faz. Não esconda o seu trabalho. Fale sobre ele naturalmente. Então, assim, você não precisa falar sobre o seu trabalho sempre com a intenção de vender. Você pode falar sobre ele, dependendo do fluxo da conversa, de uma forma natural, sabe? Não aquela pessoa, nossa, já tá tentando vender pra mim, cara, poxa vida, nossa, parece que essa mulher aqui só marcou a sobrancelha só pra falar do trabalho dela, ai que coisa chata. Mas conforme aquela conversa vai fluindo, você pode falar sobre o que você trabalha, mas sem parecer que você está vendendo. Porém, é importante que as pessoas saibam o que você faz, porque se elas não sabem o que você faz, também não tem como elas te contratarem, né? Então, deixe claro para as pessoas sobre o que você faz. E isso inclui tanto no nosso círculo social, como também nas nossas redes sociais, né? Então, deixe claro o que você faz nas suas redes sociais, o que você vende, o que você oferece. Não use as suas redes sociais apenas para entretenimento, só para postar as suas selfies, as suas fotinhos bonitinhas, entendeu? Mas crie ali alguns conteúdos, nem que seja, sei lá, um conteúdo por semana. Ajusta ali a bio, deixa um destaque ou um post fixado, sabe? Falando um pouco sobre o que você faz, o que você oferece, né? Porque isso faz parte do não esconder o seu trabalho, né? O segundo, que tem a ver um pouco também com o primeiro, é produza conteúdo. Ela me acompanhava nas redes. Isso que eu nem sabia, assim. Eu vi que ela me seguiu há um tempo, aí eu até segui ela e tal, né? Só que, como ela tava com essa dificuldade de redes, ela tava bem low profile, então eu não vi mais nada dela. Mas eu nem sabia que ela estava me acompanhando, né? Então, se eu não aparecesse por lá, será que ela se lembraria de mim?
Porque assim, as pessoas lembram daquilo que elas estão vendo. Então aquela frase de que quem não é visto não é lembrado, meio que ela é uma verdade, né? Então quando você posta, quando você aparece, quando você fala sobre o seu trabalho, quando você mostra o seu trabalho, você está aparecendo de certa forma, né? E quem está vendo e uma hora precisar de você, ela vai lembrar de você. Ou se não, ela vai lembrar do outro. Então, assim, se você não posta, mas o seu concorrente posta, eu sinto lhe dizer que o seu concorrente, né, o seu concorrente ali, entre aspas, ele está meio que na sua frente. Então, às vezes, tem uma pessoa que te conhece, gosta de você, mas por ela estar sempre ali nas redes sociais e ver o trabalho de outra pessoa e não o seu, às vezes ela vai ligar para aquela pessoa ao invés de você, né? Porque ela não tá vendo nada seu e naquele momento ela não lembrou de você. Então, postar conteúdo. Quando eu falo sobre postar conteúdo, é estar presente nas redes. Assim, gente, eu acho muito legal a gente trabalhar em várias fontes de renda, né? Tanto que hoje eu tô aqui no YouTube, tô no TikTok e tô no Instagram. Porém, a rede que eu decidi focar é o YouTube, né? Eu tô devendo um pouquinho, né? Porque muita coisa aconteceu, inclusive quero falar mais sobre isso. Eu comecei a fazer um curso, né, de web designer e depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Então muita coisa aconteceu, eu tô me reorganizando. Porém, a rede que eu decidi focar é o YouTube. Só que não é porque eu foco nessa rede que as outras ficam largadas, tá? Então eu também estou presente por lá. Porém, quando eu falo sobre focar, é que as minhas maiores forças, minhas maiores energias estão nesta rede aqui, tá bom? Então, escolha a rede que você vai focar, porém, procure também dar um oizinho nas outras, tá? Então é isso. A rede que eu menos dou foco hoje em dia é o Instagram. O Instagram é uma rede que eu não dou muito foco, porque ela é uma rede que não paga, uma rede que quase não mostra, sabe? Ai, gente, é uma rede complicada. Eu poderia ter só um vídeo pra falar pontos, porque é uma rede que eu não foco, porém, não é uma rede também que eu deixo abandonada. Eu dou um oi por lá. Toda semana eu tô postando pelo menos um post por lá. Os vídeos que eu publico no TikTok, não todos, mas aqueles que eu considero melhor do TikTok, eu posto lá, sabe? Então, se eu fosse colocar numa escala de foco, seria primeiro YouTube, segundo TikTok e terceiro Instagram. É assim que eu trabalho, né? O TikTok eu gosto, eu já tive cliente de lá, tá bom? Já tive cliente de social media, de consultoria, já vendi através do TikTok, então é uma rede que eu gosto. O YouTube eu também gosto pelo fato de um dia ele ser mais uma fonte de renda minha. Então é assim que eu trato o YouTube hoje. O TikTok é algo também que traz cliente agora e o Instagram manter, porque também tem cliente que vem de lá, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. E a Tereza, ela veio do Instagram. Ela me seguia no Instagram, mas ela disse também que sempre aparecia na For You dela do TikTok meus vídeos. Então digamos que TikTok e Instagram ajudou a influenciar ela me chamar, tá? Terceiro, construa relacionamento. Então, como eu já falei, eu não via ela como uma oportunidade de venda, né? Até porque eu era cliente, né? Então, eu realmente estava lá, eu ia até lá porque eu gostava do serviço dela, né? Eu gostava, né, de quem ela era, né? E aí a gente começou a construir um relacionamento. E quando eu falo de construir relacionamento, não necessariamente esse relacionamento ele precisa ser só pessoal, sabe? Ah, então agora eu vou ter que ir nos lugares, ir num cabeleireiro, ir não sei na onde para construir relacionamento. Não necessariamente. Esses relacionamentos, eles podem ser construídos também nas redes sociais, tá? A gente também constrói relacionamento nas redes sociais. Não tem alguém, às vezes, que você segue, que você acompanha na internet, seja aqui no YouTube ou nas outras redes, que você sempre tá vendo os vídeos daquela pessoa, você sempre acompanha, você gosta de comentar. Isso significa que você criou um tipo de relacionamento virtual com ela, sabe?
Então, quando a gente se abre, quando a gente cria conteúdo, e quando a gente cria aquele conteúdo autêntico, né? Isso facilita a gente criar relacionamento com o público também da internet. Ah, mas como é que eu vou virar autêntico, Melissa? Autenticidade é a gente ser a gente, né? Então, um ponto, assim, que eu vejo que ajuda muito é você expor as suas ideias, expor as coisas que você tá passando. Por exemplo, esse conteúdo meu aqui, ele é totalmente autêntico porque eu tô contando como eu consegui uma cliente e como eu acho que algumas coisas que eu pratiquei pode te ajudar. Então, é uma visão minha. Talvez um outro social media, uma outra pessoa tenha opiniões diferentes porque ela testou coisas diferentes que pra ela deu certo. Eu já testei muita coisa aí, gente, dos gurus, sabe? Pra vender, pra não sei o que, e não deu certo. Agora eu tô numa fase que eu tô procurando confiar mais em mim e testar mais as minhas coisas e vendo o que tá dando certo e o que tá dando errado. E eu tô vendo que continuar a criar conteúdo, criar relacionamento com as pessoas, não ficar desesperado ou forçar uma venda com todo mundo, tá funcionando, tá dando certo. Inclusive, outros clientes que eu tenho de social media também foi mais ou menos parecido com isso, né? Foi diferente, é claro, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que força uma venda. Todo lugar que eu tô, eu tenho que falar sobre mim. Eu tenho que, sabe, dizer que eu vendo, que você precisa de mim. Aquela pessoa que tenta forçar uma venda, sabe? Na verdade, eu acho bem chato, porque parece que você está desesperado para vender. Parece que você tá passando necessidade, né? Quarto passo é seja coerente. Não adianta falar que trabalha com redes sociais e ter um perfil abandonado. O seu perfil precisa mostrar aquilo que você entrega, tá? Então, por exemplo, no meu caso, que trabalha com redes sociais, com empreendedorismo digital, como é que eu falo que trabalho com empreendedorismo digital e o meu perfil tá lá a ver moscas, né? Complicado, né, gente? Então, isso daí também vai depender muito com o nicho de atuação que você escolheu, com o que você trabalha, né? Então, vamos supor que talvez você tenha um nicho de, sei lá, saúde. E às vezes você é afiliada a um e-book de saúde. O seu perfil, ele precisa demonstrar isso. E é interessante falar sobre isso, porque eu acho que eu já falei que eu sou afiliada, né, gente? Eu também trabalho como afiliada. E os produtos também que eu escolhi para me afiliar são produtos também parecidos um pouco com o nicho que eu escolhi. A maioria deles, eles têm semelhanças, sabe? Então, ser coerente, né? Ser coerente é muito importante. E isso, gente, que eu tenho assim, lá no meu Instagram, se você. Aqui eu sou bem mais nichada que no meu Instagram e no meu TikTok, tá? Lá no meu Instagram, eu não falo só sobre criação de conteúdo. Eu falo sobre mudança de vida e uso a criação de conteúdo como ferramenta para mudar a sua vida. Então você vai me ver falando sobre autoconhecimento, sobre, enfim, gente, mentalidade, essas coisas, tá? Se você quer ver, arroba aparecendo aqui, ou também na descrição embaixo tem os links das minhas redes. Vai lá me acompanhar no meu TikTok, no meu Instagram. Como eu falei, eu tô por lá, tá? Sempre tô lá nos stories, sempre pelo menos tô dando um oizinho, tá bom? Não tá abandonado, beleza? E quinto passo, último, mas não menos importante, eu gosto de falar isso quando eu faço um vídeo com passos, tenha paciência. Paciência, gente, para quem trabalha no empreendedorismo digital, não importa o nicho, não importa o que você faça. Se você é blogueira, se você não vende nada, você precisa ter paciência. Precisa. Por quê? Ela não me contratou, gente, na primeira conversa. Ela não me contratou da primeira vez que ela seguiu meu perfil e às vezes deu uma olhada lá. Nem na segunda. Foi o tempo que fez ela, talvez, confiar. Ou ela perceber que... Ai, gente, não quero falar. Ela perceber que precisava de mim, mas ela perceber que queria, né, dar uma chance pro meu trabalho. Eu sei, gente, que eu tô praticando, sabe, essa coisa de realmente me achar, ser vibe. Eu acho muito legal aquela entrevista do Cristiano Ronaldo que ele fala, eu sou o melhor.
porque é uma coisa que eu acredito. Quando você vai fazer algo, você precisa ser o melhor naquilo. E quando você fala que é o melhor, não quer dizer que você é melhor que os outros, mas naquilo que você escolheu fazer, você é o melhor, tá? Mas, enfim, ai, não sei se eu consigo falar, ela notou que precisou de mim, porque ela contratou uma outra e... Enfim, gente, eu nem sei nem quem é a outra, o que aconteceu. Enfim, mas a questão é paciência. Quando a gente cria um canal no YouTube, precisa ter paciência. Quando a gente quer vender as coisas, precisa ter paciência, além de ter estratégia. Paciência, paciência e continuar, mesmo quando você não tá vendo os frutos. Isso é muito importante. Então, pra gente já indo pros finalmente, nossa, como esse vídeo ficou longo, eu achei que esse vídeo ia ter uns 10 minutos, mas já tá em 20 e eu ainda não terminei. Às vezes, gente, a gente acha que ninguém tá prestando atenção no que a gente publica, no que a gente faz, mas as pessoas estão observando. E a gente tem essa sensação que as pessoas não estão olhando porque às vezes a gente não vê as curtidas, os likes. Deixa eu te contar um segredo que eu descobri. Nem sempre o seu cliente vai curtir suas coisas. Pode ser meio chato isso, né? Porque, tipo, pô, se você gosta, por que não curte? A gente sabe que quem trabalha com redes sociais curtir, comentar, ajuda a gente. Mas, infelizmente, gente, principalmente pessoas que não trabalham com isso, elas não veem essa importância. Então, às vezes, ela não vai curtir suas coisas, ela não vai comentar, mas ela tá lá observando, observando, observando e vendo o quanto você é bom, ou às vezes vendo a sua evolução. Então é isso que eu tenho a dizer pra vocês. E, gente, já me aconteceu de ter gente que comenta, que curte quase tudo, que engaja e não te contrata. É estranho falar isso, mas as pessoas que me contrataram, a maioria delas, né, que me contrataram, seja numa consultoria, social media, enfim, meus serviços, a maioria delas ou não engaja nada ou engaja pouco. Engraçado, né? Mas elas estão lá, porque elas falam depois pra mim. Ah, eu vi seu post e tal. Nossa, gostei. Nossa, aquele seu vídeo abriu meus olhos e... E eu acho que ela não curtiu. Até porque, né, gente? Assim, faz um tempo, desde o começo desse ano, eu parei de olhar quem curte, quem engaja nos meus conteúdos, tá? Inclusive, eu parei de olhar quem olha meus stories. O meu TikTok, eu tirei aquele negócio de ver quem visualizou meu perfil. Porque eu não quero saber. Não quero saber. Então, assim... Mas esse é um fato, tá, gente? É uma verdade. Nem todo mundo curte, engaja das suas coisas, mas isso não significa que ela não está olhando. Muita gente, infelizmente ou felizmente, nos acompanha em silêncio. E quando chega a hora de contratar alguém, elas lembram de quem apareceu com consistência, quem tá aparecendo bastante no feed dela, tá? Então é isso, né? Pra gente finalizar, é isso o vídeo. Você gostou? Se você gostou, deixa seu comentário, deixa a sua opinião com respeito. Me segue nas outras redes sociais, tá? Muito obrigada por você que ficou até o final desse vídeo. Se inscreve, curte esse vídeo, compartilha ele com alguém. E a gente se vê então, minha gente, no próximo vídeo. Beijo, estrelas! Tchau!